Queremos saudar a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir deste momento, estamos começando mais uma programação de fé, a mensagem do sétimo anjo, o teu, o meu, o nosso programa diário, o nosso programa de cada dia, não é? E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente comigo. Feche os seus olhos e ore comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos e pela paz do Senhor. E nós pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão que está em conexão conosco, que está em nossa companhia, através desta programação, que todos possam receber as bênçãos do Senhor e que, acima de tudo, meu Deus, nós, os Teus filhos, possamos glorificar o bendito nome do Senhor. Aceita, ó Pai,
o nosso trabalho, o nosso programa, que nada mais, nada menos é que um culto. Aceita, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor. Nós pedimos estas bênçãos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São João. São João, capítulo 1. E nós começaremos também do versículo 1, não é? São João, Evangelho. E enquanto os irmãos procuram, vocês que gostam de acompanhar as leituras, não é? Então nós vamos trazer as nossas notificações que nós fazemos diariamente. Este programa é publicado pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente, de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, em São Paulo, no estado de São Paulo, né? E os nossos cultos ali no nosso tabernáculo estão localizados, são realizados todas as quartas-feiras no horário das 19 horas e todos os domingos no horário das 18h30. E todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, estão convidados a estarem conosco em nossas reuniões. Também na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esta cidade de Campinas também está no estado de São Paulo, não é? Os nossos cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. E todos vocês aí da grande região metropolitana de Campinas estão convidados a estarem conosco. E nós temos também os nossos grupos de WhatsApp, onde nós repetimos toda a programação aqui do canal. Então, assim que um vídeo é publicado, logo simultaneamente, imediatamente, ele já é enviado também para o WhatsApp. E são 3 grupos, não é? Então, se qualquer irmão, qualquer irmã desejar ser participante de um dos grupos, então é só manifestar o teu desejo e deixar o seu número aí nos comentários e também o seu nome. E nós colocaremos o nome do irmão como participante ou irmã, não é? Para fazer parte da família de Deus que segue esta mensagem, que segue esta programação. Você pode também, se desejar, deixar o seu pedido de oração aí nos comentários e nós estaremos orando. A Igreja do Senhor estará orando em vosso favor. Deixe o seu nome, o lugar de onde você é e a tua necessidade, e a Igreja do Senhor estará clamando a teu favor, não é? E nós pedimos ainda para todos os nossos irmãos que não são inscritos ainda no canal, que façam isto, não é? Se você ama essa mensagem, se você gosta deste programa, se você acha que esse programa te abençoa, então não deixe de fazer parte deste canal, se inscrever, e também a hora que for assistir, não esqueça de clicar no símbolo de joia,
gostei, não é? Porque isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a impulsionar os nossos vídeos. E vai ser muito bom porque assim como você chegou ao conhecimento da mensagem pregada por este programa aqui, outros irmãos também poderão chegar, porque o YouTube vai impulsionando cada vez mais as nossas publicações, não é? Muito bom. Então, dito todas estas coisas, e eu acredito que os meus irmãos já encontraram em suas Bíblias, que é uma leitura bem prática, bem fácil para achar, não é? Evangelho de João, capítulo 1, começando no versículo 1 também. Leiamos então aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém. Somente até o versículo 5, não é? E agora, como nós estamos estudando a mensagem Ouvi, mas agora vejo, e nós estamos parados no parágrafo 108. Então nós vamos prosseguir daqui em diante, do parágrafo 108 em diante. É bom lembrar que esta mensagem, o profeta de Deus para esta era, nosso irmão Brana, ele tomou a vida de Jó como um exemplo para nós, não é? Então o parágrafo 108 continua assim: mas recordem da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo. O próprio Deus que falou para que a criação existisse, era Ele, antes da fundação do mundo, que falou as palavras e haja. E houve, pois Ele disse, Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Mas tantos quantos o conheceram, ou seja, conheceram a Ele. Vamos reler aqui esse pedaço, né? Mas tantos quantos o conheceram, a eles Ele deu poder para se tornarem filhos de Deus, o próprio Criador. E o próprio Criador, Ele mesmo, quando Ele ressuscitou Lázaro dos mortos, Ele disse, não achais estranhos, pois a hora chegará quando todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. O próprio Deus que disse, haja luz, disse que a voz do Filho do Homem despertaria aqueles que estão na sepultura. Isso tem que acontecer na hora certa. Ele falou, haja macho e fêmea, e assim por diante. E tudo isto anos e centenas de anos antes disso acontecer. Bom, aqui é um ponto bom para fazer uma pausa, não é? Quando Deus disse, haja isto, haja luz, né? Sejam criados os seres macho e fêmea,
Ele está dizendo aqui. Então, pode ter levado centenas e centenas de anos para isso vir a acontecer. Foi falado pela boca do Senhor Deus, mas pode que tenha sido passado aí centenas de anos para depois isso vir a acontecer, porque nós não sabemos muitas coisas das Escrituras, a não ser que nós sejamos ensinados pelo profeta de Deus, não é? Então, olha aqui no 109 agora. A inspiração atingiu o profeta Isaías. Ele disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Anos passaram, meses, anos, dias, semanas. Anos passaram, centenas de anos passaram. 800 anos depois, Emanuel nasceu. Amém? É maravilhoso a gente observar esses detalhes da Bíblia, esses detalhes da história do mundo, não é? O Senhor Deus disse: eis que uma virgem conceberá. A inspiração veio para o profeta Isaías. E todos naquele tempo pensaram que seria logo imediatamente, não é? Mas não foi, passaram-se 800 anos, 8 séculos passaram-se, aí depois que a palavra veio se cumprir. Essa é a maneira que Deus trabalha, não é? Emanuel nasceu através de uma virgem. Por quê? É porque isso foi falado através dos lábios do profeta ungido de Deus. Uma semente foi semeada. Essa semente era a palavra que foi dita, foi falada, então ela foi semeada. A palavra foi falada, então a semente foi semeada, né? Estão vendo? E aquela grande hora disse: vocês buscarão, me pedirão uma visão ou um sinal. Ele disse: eu lhes darei um sinal. Então o Senhor estava dizendo a eles, não é? Vocês vão pedir um sinal, vão pedir alguma coisa que lhes dê segurança de crer em algo sólido, algo verdadeiro, não é? Então ele disse: e eu lhes darei um sinal eterno. Uma virgem conceberá. Um sinal eterno. Agora nós descobrimos que nessas horas de real tensão é geralmente então quando o Espírito de Deus move. Ele deixou os filhos hebreus entrarem diretamente na fornalha ardente antes dele mover um dedo. Mas quando ele move, ele move. Amém? Não é? Quer dizer, os filhos iam ser jogados, os filhos hebreus iam ser jogados na fornalha por causa da sua fé. E ele deixou que eles entrassem na fornalha. Alguém diria: mas ele poderia ter livrado antes de chegar na porta, não é? Não, ele deixou eles entrarem lá. Mas quando ele se move, ele se move. Agora, nós observamos aqui que em Lucas, no capítulo 17,
e o verso 30, que ele disse que nos últimos dias que o Filho do Homem se revelaria, como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra. As mesmas condições existiam. Ele falou sobre Moisés, e queiram desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé, como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou, ele disse: agora como foi nos dias de Ló, então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão. Então, agora é a hora de observarmos os detalhes, não é? O Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão. O Filho do Homem não foi revelado para outros grupos, não é? Mas vamos aqui para deixar o próprio profeta dizer: para o grupo de Abraão, como um homem, um profeta na forma de carne humana, um homem comum, com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou Elohim. É muito difícil para nós entendermos essas coisas? Não, não é tão difícil, a menos que nós não tenhamos mente espiritual. Mas, se nós temos mente espiritual, não é tão difícil compreender, não é? Que chegaram você já leu na Bíblia, quantas vezes você já não leu, não é? Chegaram 3 homens ali na tenda de Abraão, e quando Abraão viu que os 3 vinham chegando, ele adiantou-se e caiu ali, prostrou-se e disse: meu senhor. Ele não chamou no plural, meus senhores, mas ele chamou Elohim. Meu senhor quer dizer Elohim. Elohim estava ali presente em carne humana, com poeira nas suas sandálias, poeira na sua roupa, né? É isso que o profeta de Deus está ventilando aqui para nós. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente. Você não esqueceu que ele leu Lucas 17, não é? 30. O Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. Pouco antes do fogo cair, recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam o filho prometido que eles estavam esperando. Foi trazido imediatamente após aquilo, e a igreja está esperando pelo filho prometido. E é certo que esse filho prometido, aqui referido pelo profeta de Deus, não era Isaque. Esse filho prometido era Cristo. E Abraão não recebeu esse filho, não é? Então, ele virá bem após os dias deste ministério. Ele será revelado dos céus. Agora, nós vemos isto, claro demais. Isto tem que ser
agora a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica, Ele diz, Ele mostra que aquela é a coisa para acontecer e que você vai, como Moisés fez. Ele não queria entregar aqueles filhos, porém Deus falou com ele em uma sarça ardente. Ele não queria ir, mas ele tinha que ir. Moisés tinha ouvido falar dele, ser o grande Jeová. Mas então ele pôde vê-lo. Ele estava na forma de uma coluna de fogo. Ouvi falar de ti, mas agora te vejo. Em que ele foi visto? Sua palavra vindicada. Então, em cada tempo, Deus se manifesta, se revela de uma certa maneira, não é? Então, Moisés havia ouvido falar dele, mas ele ainda não o tinha visto. Aí o profeta de Deus pergunta aqui, não é? E como é que ele viu? Na palavra vindicada para aquele momento que Moisés estava vivendo. Deus disse a Abraão que seu povo peregrinaria em uma terra estranha por 400 anos, mas ele os traria para fora com uma mão poderosa. E observe, esta sarça ardente vindicou o que o profeta Abraão havia dito que aconteceria. Moisés disse: ouvi falar disso. Moisés ouviu Abraão falar, não é? O que Abraão havia dito, não é? Mas ele não tinha visto ainda. Ouvi falar disto, mas agora o vejo. Agora nós ouvimos falar que nos últimos dias o Filho do Homem viria no meio do seu povo e se revelaria ao povo da mesma forma que ele fez pouco antes da destruição de Sodoma. O Filho do Homem, o que ele fez? Ele conheceu os segredos que estavam no coração de Sara, também deu a promessa a Abraão. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Pode ser que ele o tenha visto de muitas formas diferentes. Eu não sei como ele falou com ele, através de sonhos ou através de profecias, mas desta vez ele o viu. Ouvi falar de ti, agora te vejo. E a igreja tem ouvido falar de Deus. Eles leram sobre ele e o que ele fez e as promessas que ele fez, mas agora nós o vemos com nossos olhos, exatamente como Jó viu. Ouvi falar de ti, mas agora te vejo. Oh, quão diferente! Moisés, naquela crise, clamou, e nós descobrimos em Êxodo, no capítulo 14, versos 13 e ao 16, Moisés, naquele grande esforço ali, com os filhos de Israel,
a inspiração o atingiu e ele disse o que estava suposto a dizer, não sabendo que ele disse isto. Estão vendo? Aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Deus nem tinha falado com ele ainda. Quando eles chegaram ali naquela crise, não é? Do Mar Vermelho, como fazer agora? Faraó estava vindo com seu exército e o mar estava na frente e não dava para passar. E o povo se alvoroçou. O povo ficou com medo, não é? E aí Moisés disse, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. Aleluia. Estão vendo? A inspiração o atingiu. Eles disseram, por que nos trouxeste aqui? Nós deveríamos ter morrido no Egito. Foi porque ali não havia mais sepultura? Trouxeste-nos aqui e nos deixa morrer? Poderíamos ter vivido em paz, como escravos, até morrermos. Porém, tu nos trouxeste aqui. Às vezes nós estamos lendo assim as Escrituras ou lendo a mensagem do profeta de Deus e a gente começa a se pôr a pensar como o ser humano é ingrato. Eles estavam sendo massacrados lá no Egito e Deus proveu um meio para livrá-los, para dar-lhes a libertação. Mas quando chegou naquela dificuldade do Mar Vermelho, pronto, eles já queriam voltar a moer na mesma masmorra do mundo outra vez. Infelizmente, como que o ser humano é ingrato para com Deus, não é? Moisés, um profeta, sabendo que ele tinha acesso a Deus, estava inspirado. E ele disse, aquietai-vos e vede a salvação de Deus, pois os egípcios que estáis vendo hoje, nunca os vereis mais. Como ele sabia que isso iria acontecer? Não é? Como é que ele sabia que isso iria acontecer? Então, é porque a inspiração veio para ele, não é? Como ele sabia? Ele não sabia o que ele falou, porém sua obra medial, ele falou isto, Deus lhe disse como fazer isto, disse, Moisés, não clames por mim, tome o teu cajado na tua mão e aponta-o para o mar e diz aos filhos de Israel para marcharem. Aleluia, amém. A inspiração, esta é a forma que isto lhe atinge. Se você está enfermo, esta é a forma que isto lhe atinge. Se você está aflito, algo é revelado a você. E você vê que isso está sendo revelado. Você fala, estou curado, aqui está entre aspas, né? Aí vem a revelação, vem a fé na alma, e aí você diz, estou curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então Deus lhe diz o que fazer. Levante e comece a andar. Amém.
então está tudo terminado. Quando você pode fazer isso dessa forma, esta é a maneira que Deus faz isto. Então você vê Deus manifestado através de quem? Através de você mesmo. Bendito seja Deus. Vamos dizer glória a Deus, né? Você vê Deus manifestado através de si próprio. Aleluia! Isso foi Deus que disse para ele fazer. Agora, então, tudo que estava presente, todo Israel que estava presente, viu a inspiração que atingiu Moisés. Eles viram Deus com seus próprios olhos soprar aquela água de um lado para o outro do mar, né? E aquela coluna de fogo os guiou bem através do mar. Ele ouviu falar de Deus, então eles viram a Deus. Bendito seja Deus, né? Josué estava em um tempo de crise, quando os exércitos estavam reunidos e o sol estava se pondo. Josué era um profeta e ele sabia que se aqueles exércitos tivessem alguma vez a oportunidade de se unir novamente e voltassem contra ele, ele perderia mais homens. Então, naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, há somente uma coisa: se ele pudesse mantê-los no seu curso, ele os faria marchar. Cada um, porém, ali não havia luz suficiente para fazer isso. Então Josué parou, levantou suas mãos, disse: Sol, pare, e lua, fique parada sobre Ajalon, até eu terminar esta batalha. E o sol parou. Eles ouviram Josué falar e então eles viram Deus com seus próprios olhos em ação. Verdade. Amém. Nós vamos parar aqui agora no parágrafo 126. Se Deus permitir, nós prosseguiremos a partir do parágrafo 127. E agora nós vamos ter uma palavra de oração para encerrarmos mais este programa e pedir a Deus a bênção em favor de todos. Senhor Deus, amantíssimo Pai Celestial, estamos chegando ao término da nossa programação de hoje, ó Pai. E nós cremos que fomos abençoados pela palavra, pela leitura bíblica, pela leitura e a meditação da mensagem que o Teu profeta tem pregado, meu Deus. É a palavra do Senhor trazida pela boca do Senhor, ó Pai. E agora eu peço a bênção em favor dos Teus filhos, a cura divina, a libertação de um modo geral, a solução para os problemas, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, onde quer que seja, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, que o Senhor dê vitória ao Teu povo e abençoa graciosamente a vida de cada um de nós, ó Pai. E também aceita a nossa adoração, aceita nosso louvor, e nós entregamos tudo aos cuidados do Senhor.
e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós o fazemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, chegamos ao final da apresentação de hoje, não é? Tudo que começa, acaba. Mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Como dissemos no início, esta programação é publicada diariamente de segunda a sábado, no horário das 18 horas, aqui por este canal. Então, que Deus abençoe a todos, recompense o carinho da vossa companhia, de terem permanecido conosco, que o Senhor dê a bênção que cada um precisa e fiquem com Deus na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.